Ele consumado veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que obedecem. Também quero ler um versículo que está no livro de Hebreus, no capítulo de número 7, capítulo número 9, versículo de número 28, que diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, oferecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. No contexto bíblico desses versículos que nós lemos, nós encontramos a narrativa de um fato relacionado à humanidade. Deus, ao criar o homem, Deus tinha um objetivo exclusivo. O objetivo de Deus era para que o homem pudesse reconhecer como ser supremo, criador de todas as coisas, e glorificar o Senhor nosso Deus, obedecendo a tua palavra. Mas aparece um infrator chamado Satanás, e leva o homem a contraditar contra as ordens do Criador. O homem foi, portanto, deposto do seu habitat, tornou-se adversário do Senhor nosso Deus. No entanto, Deus serve-se de um auxílio, lançando mão de uma segunda carta. O Senhor profetiza que não haveria de nascer alguém, filho da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. E Deus estava fazendo menção exatamente da pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os anos se passaram e passaram pelo menos cerca de 4.004 anos, quando veio Jesus Cristo cumprindo a profecia. Nós vimos no Antigo Testamento cerca de mais de 700 profecias fazendo alusão da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. E a Bíblia diz que o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria desposada com José, achou-se grávida por obra do Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que José, que era justo e não querendo infamá-la, decidiu deixá-la secretamente. Avisado por Deus através de um sonho, para que ele tivesse a consciência de que tudo aquilo que estava acontecendo não era meramente um ato imoral de Maria, mas que sim, era algo de Deus para cumprir a profecia da qual Deus já havia predito. Então a palavra de Deus diz que, tendo José despertado desse sono, logo tomou Maria. Jesus nasce. Quando Jesus nasce em Belém, os magos teve uma revelação do Senhor, porque viram através de uma estrela do Oriente que Jesus Cristo havia nascido. Eles vão até Belém, Jerusalém, em que eles saberam onde havia Jesus Cristo havia ido nascer. A Bíblia diz que houve uma revolta, porque o rei da época ficou preocupado que Jesus tomara o seu lugar. No entanto, eles queriam adorar o Jesus e foram orientados por Deus a ir até o local onde Jesus Cristo estava, levando incenso, ouro e mirra para o Senhor Jesus. Avisado pelo próprio Deus, não retornou pelo próprio caminho. Herodes havia dito: vocês vão e encontrando o menino e tendo adorado, retorne para falar comigo, para que eu também vá e o adore. Mas a Bíblia diz que o Senhor não permitiu. Orientados por Deus, eles retornou-se por outro caminho. Herodes percebe então que Jesus Cristo havia nascido, e agora o diabo entra na pessoa de Herodes. Ele manda assassinar todas as crianças de 2 anos para baixo. Foi assassinado por Herodes. Mas também José, divinamente avisado por Deus através de sonho, de uma revelação, fugiu-se para o Egito, onde passou pelo menos 2 anos, por ordem de Deus. Tendo então Herodes sido morto, o Senhor Deus ordena a José que retornasse para a sua terra. Mas a Bíblia diz que Arquelau, filho de Herodes, reinava no lugar de Herodes. E portanto José teve medo e foi para as regiões da Galileia. E aí nós vemos o desfecho da história de Jesus Cristo crescendo como menino, habitando na cidade de Nazaré da Galileia. Aos 12 anos de idade, Jesus Cristo, meio aos doutores, discursando e causando grande admiração a todos aqueles que ouviam. Aos 30 anos de idade, Jesus Cristo principia-se o cumprimento do seu ministério terreno aqui na terra. Aos 33 anos de idade, Jesus Cristo foi levado ao vitupério da cruz do Calvário. Os algozes executores quiseram tirar a vida de Jesus. E depois nós vemos Jesus Cristo, depois de 3 anos de execução ministerial, Jesus Cristo agora, a última semana de sua existência, ele tinha consciência de que haveria de ser morto pela mão dos executores malvados. E ele chega perante os seus discípulos, reúne lá a ciência. Ao subir lá para o monte do Getsemane, ele
deixa uma certa distância. E a Bíblia diz que Jesus foi orar, pelo menos por 3 vezes Jesus Cristo orou. Retornando onde estavam os seus discípulos, Jesus Cristo dizia: nenhuma hora pudesse velar comigo. E depois, naquela madrugada fria, os executores do algoz, conduzido por um discípulo de Jesus, chamado de Judas Iscariotes, leva Jesus Cristo à prisão. Jesus Cristo vai então para o Sinédrio. O Sinédrio procurava um motivo para condenar Jesus Cristo, mas não achando, até que enfim apareceram 2 falsos testemunhos dizendo: nós ouvimos dizer que ele derrubará o templo e em 3 dias reedificará. Na verdade, Jesus Cristo falava do templo, seu próprio corpo, mas eles entenderam completamente o contrário. Achou ser suficiente para condenar o Senhor Jesus Cristo. Então, levou Jesus Cristo à prisão. E Herodes para Pilatos. Pilato analisa de forma criteriosa a pessoa de Jesus Cristo, não vê em Jesus Cristo motivos para condená-lo. Naquele exato momento, Pilato então desiste e abre mão de julgar o Senhor Jesus, devolvendo Jesus Cristo aos executores de algoz e famintos por sangue, para ver a morte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus Cristo é conduzido à cruz do Calvário. Lá no alto do Gólgota, uma cruz estava já preparada. Jesus Cristo é crucificado naquela cruz, e em meio ao meio-dia, Jesus Cristo então brada dizendo: está consumada a obra que me deste a fazer, sendo crucificado naquela cruz. A Bíblia diz que houve uma revolta da natureza, porque rochas se fenderam, houve terremotos, sol se escureceram, mortos ressuscitaram das suas sepulturas e entraram na cidade. Tiveram então a certeza de que aquele que era de fato o Filho de Deus, que havia vindo ao mundo para trazer salvação à humanidade. O diabo fazia festa e cantava os seus cânticos com os seus aliados no inferno, dizendo: agora tudo está resolvido, porque aquele que nos ameaçava já foi tirado da sua própria vida. Mas Jesus Cristo havia dito que ao 3º dia, depois de sepultado pelo 3º dia, ele haveria de ressuscitar com grande poder e glória. E ao 3º dia, diz a palavra do Senhor Jesus, que Jesus ressuscitou com grande poder e glória. Aleluia. Eu li nessa noite um texto que, sendo Jesus Cristo consumado, veio a ser a causa da nossa eterna salvação. O diabo estava feliz e agora descansava aparentemente, mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ao ressuscitar, antes de manifestar aos homens, Jesus Cristo desceu ao inferno. E a palavra de Deus diz que para o sábio o caminho da vida é para cima, para que te livre do inferno que está embaixo na terra. Jesus desce lá no inferno, aprisiona Satanás, toma a chave do inferno das mãos de Satanás, e haste a chave dizendo: eis aqui o que fui vivo, estou morto, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus Cristo agora havia vencido a morte, Jesus Cristo havia vencido a sepultura, Jesus Cristo havia vencido Satanás, e agora deveria principiar exatamente todo o cumprimento da palavra de Deus, que dizia a respeito da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. Alguns dos discípulos seguidores de Jesus Cristo haviam se espalhado por diversas localidades, mas Jesus, após a sua ressurreição, começa a aparecer a alguns deles. E a palavra de Deus diz que dentre as mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e outras mulheres disseram entre elas: vamos ao sepulcro ver se de fato Jesus ressuscitou, como ele havia dito. E elas foram ao sepulcro, e quando chegaram ali, elas ouviram uma voz de anjos que lhe apareceram e disseram: a quem procurais entre os mortos? Esse Jesus que vocês estão procurando não está mais aqui, ele já ressuscitou com grande poder e glória. Aleluia. E de agora anunciar aos seus discípulos que desloque para a Galileia, porque lá na Galileia Jesus há de manifestar a eles. E elas foram e disseram aos seus discípulos que estavam enclausurados dentro de uma casa. Então a palavra do Senhor diz que eles procuraram comprovar a veracidade dessas palavras, e achou ser de fato assim como Jesus Cristo, como o anjo havia dito. Tiveram a certeza que Jesus Cristo havia de fato ressuscitado com grande poder e glória. A ordem de Jesus, através do anjo, é que eles fossem para a Galileia, porque lá na Galileia Jesus haveria de manifestar. E eles foram para a Galileia e ficaram enclausurados dentro de uma casa, com medo. E Jesus apareceu no meio deles. Mateus capítulo 28, versículo número 18. A Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles e diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e de agora anunciai a todas as nações
ensinando-as a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E então, naquele exato momento, Jesus aparece aos discípulos lá na Galileia. Ele permanece com os discípulos cerca de mais de 40 dias. E depois de 40 dias, Jesus os chama lá no Monte das Oliveiras, nas regiões de Jerusalém. E quando então eles perguntam para Jesus, dizendo: Senhor, restaurará tu o reino de Israel nesse tempo que o Senhor preestabelece? Jesus lhes responde: não vos pertence saber as estações que o Pai vos estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês serão as minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a Bíblia diz que, tendo Jesus Cristo dito isto, perceberam que Jesus Cristo, naquele momento, foi assunto aos céus, retornando para os céus. Os discípulos ficaram agora perplexos sem saber o que deveria fazer, mas lembrou-se de uma ordem de Jesus Cristo que eles não deveriam retirar de Jerusalém até que do alto fosse cheio revestido com poder. Retornou-se para Jerusalém e a Bíblia diz que eles permaneceram orando por alguns dias, pelo menos 10 dias. E no 10º dia diz a palavra do Senhor, que enquanto eles estavam orando, eles ouviram um barulho, como que de um vento veemente e impetuoso que veio em direção da casa, encheu toda a casa, e todos os que ali estavam foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, assim como o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Era ocasião de uma festa religiosa em Jerusalém, e havia pessoas provenientes de pelo menos 14 nações na cidade de Jerusalém. Então correu-se aquela notícia de que os seguidores de Jesus Cristo estavam reunidos dentro de uma casa e vivenciando um momento até então inusitado, porque era a descida da pessoa bendita do Espírito Santo do Senhor. E conduziram em direção àquela casa, começaram a criticar dizendo: esse povo está embriagado, esse povo está cheio de vinho. Mas um dos seguidores de Jesus, chamado Pedro, até então de uma conduta aparentemente oscilante, mas agora uma vez cheio de Deus na sua vida, ele ergue a sua voz e diz assim: vocês estão dizendo que esse povo está embriagado, sendo agora a 3ª hora do dia. Esse povo não está embriagado. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia predita por um dos profetas menor, chamado Joel, que diz que nos últimos dias Deus haveria derramado o seu Espírito sobre toda a carne. O que acontece aqui é a manifestação do poder de Deus, é a manifestação do Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia diz que, aproveitando desse desejo, ele condena todos os ouvintes, porque havia crucificado Jesus, teria se tornado a causa da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Enquanto ele falava a palavra de Deus, eles tiveram seus corações compungidos, ou seja, arrependidos pela compreensão da palavra, levando sobre si a culpa da morte expiatória de Jesus Cristo. Então perguntaram: o que devemos fazer então, varão e irmãos, para que sejamos salvos? E Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. De acordo com a revelação da palavra do Senhor, naquele dia quase 3.000 almas se converteram ao reino de Cristo Jesus, o nosso Salvador. A Bíblia Sagrada mostra que a partir de então, a igreja do Senhor, ela alcança todos os recônditos da terra, porque eles tinham a responsabilidade de anunciar a grandeza da salvação de Deus aos homens. Saíram dizendo que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo cura e só Jesus batiza com o Espírito Santo. Muitos deram as suas vidas em prol da fidelidade para com Deus, no cumprimento dessa missão, no cumprimento desse dever. Essa palavra chegou até nós, alcançou os nossos corações. E nós estamos aqui hoje também para dizer que só Jesus Cristo é o caminho da salvação, que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo perdoa, que só Jesus Cristo transforma o homem, por mais miserável que quer que seja, em uma nova criatura. Para dizer para você que o Senhor não quer saber quais são os tamanhos do seu pecado, mas uma vez arrependendo, Jesus vai estar sempre apto a perdoar os seus pecados e a transformar você numa nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor. Você pode estar perguntando a você mesmo e dizendo então o que deve fazer para ser salvo. Primeiro, entender que é um pecador. A palavra de Deus diz que todos pecaram e distanciados ficaram da glória do Senhor nosso Deus. Na qualidade de um pecador, precisa de um Salvador. O Salvador não está na nossa filosofia, nos métodos que nós estabelecemos. O Salvador é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Lucas capítulo 19, versículo de número 10.
A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar tudo o que se havia perdido. Jesus veio para os perdidos, e por mais que o homem seja perdido, uma vez entendendo o plano de salvação por um ato de revelação do Espírito Santo de Deus, abrindo o teu coração, Jesus quer perdoar os teus pecados e fazer de você uma nova criatura. Mas é necessário reconhecer Jesus como o único Salvador, Jesus como o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Ele disse: eu sou o caminho. Isso quer dizer, eu sou o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Jesus também assegurou dizendo: eu sou a porta, aquele que quem entrar por mim salvar-se-á. Ele não disse: eu sou uma das portas, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Essa porta de salvação que foi aberta com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele deu o brado dizendo: Pai, está consumada a obra que me desse a fazer, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi aberta uma porta de salvação para a humanidade escapar-se da condenação eterna, do inferno eterno, uma vez que na eternidade só existe céus e inferno. É necessário então que nós entremos por essa porta chamada Jesus Cristo. A religião não salva, a igreja em si não salva. Quem salva é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus diz para nós em Romanos capítulo número 10, versículo número 9: se em teu coração crer e com a tua boca fizer a confissão, serás salvo, diz a palavra do Senhor. Então é necessário que nós entendamos esse processo de salvação, que Jesus veio para não para os sãos, mas Jesus veio para os doentes. E nós estávamos doentes porque fomos picados por uma serpente chamada Satanás, e o soro antiofídico que pode nos dar vida, restituindo a nossa vida, é o sangue precioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nesta noite você entender que precisa de um Salvador, e que o Salvador é Jesus, abrir o teu coração, aceitando Ele como Senhor e Salvador da tua alma, Ele vai perdoar os seus pecados e dar a você o direito de uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória. Por que então devemos aceitar Jesus como Salvador? Porque nos céus, na eternidade, só existem dois lugares: céus e inferno. Ou o homem aceita Jesus para ir para o céu, ou rejeita Jesus sabendo que ele terá que viver em toda a eternidade lá no suplício eterno, que é o lago de fogo infernal. A palavra de Deus diz para nós no livro de Lucas a respeito de dois homens, um chamado de Lázaro e outro chamado de homem rico. A Bíblia diz que Lázaro é um homem pobre, não dispunhava de recurso financeiro, não tinha uma casa, não tinha um pão para comer. A Bíblia diz que ele vivia às margens da casa do rico e desejava alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e ninguém lhe dava nada, e os próprios cães vinham lamber-lhe a chaga. Lázaro ficou doente, não teve cuidado dos médicos, e assim partiu-se para a eternidade. Mas quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que os anjos do Senhor vêm conduzir a alma de Lázaro para o paraíso. No entanto, não foi notado a sua ausência, porque era um homem considerado como as escolas dos povos, não tinha reconhecimento público, não tinha notoriedade, não tinha aceitação na sociedade, mas tinha Deus no coração, porque ele tinha na sua consciência que a sua vida nesse mundo não era permanente, era apenas uma passagem, como nós devemos ter essa consciência. Estamos aqui apenas de passagem, muito em breve nós não estaremos mais aqui. Estão morrendo milhares de pessoas depois que começamos esse culto nesta noite, centenas de pessoas, milhares de pessoas já morreram. O grande problema não é morrer, o grande problema é como estão na situação no momento da nossa morte. Estamos bem para com Deus? Muitas pessoas lamentavelmente esquecem desse dever primário e às vezes vivem uma vida buscando o bel prazer que o mundo pode lhe oferecer. Esquece de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estão morrendo e indo para o inferno. Então esse homem chamado Lázaro vivia uma vida nutrida por um sentimento de Deus no seu coração, na sua alma. E ao morrer, a Bíblia Sagrada diz que os anjos conduziram Lázaro para o seio de Abraão. O homem rico ficou vivendo e tempo depois também ficou doente. E quando ficou doente, naturalmente procurou os melhores médicos, os melhores recursos da época, mas não foi suficiente para conter a fúria de uma enfermidade que ele havia adquirido. Esse homem morreu, e quando morreu foi para o Hades, diz a Bíblia Sagrada. Para quem não sabe, Hades simboliza o inferno, é lugar de suplício, de dor, é lugar onde estão as pessoas que esquecem de Deus, é lugar onde estão as pessoas que zombam de Deus, é lugar onde estão as pessoas que desobedecem a Deus, é lugar onde estão as pessoas que não acreditam na palavra de Deus, é lugar onde estão todas as pessoas que vivem a sua maneira de viver sem obedecer, sem se importar, sem dar lugar a Deus na sua vida.
E esse homem, ao partir para a eternidade, foi levado para o Hades. E lá no Hades, estando em tormento, a Bíblia diz que ele ergueu os seus olhos, e quem ergue naturalmente olha para cima, e viu Lázaro a uma certa distância, reconheceu Lázaro. Isso quer dizer, o uso das faculdades mentais lá na eternidade. As pessoas que morreram sem Cristo, eles estão sofrendo e sabem exatamente que estão sofrendo porque rejeitou Jesus. Eles conseguem lembrar dos seus familiares, dos seus parentes, até mesmo com muita dor, porém já é tarde demais. Então esse homem rico lá alça a sua voz dizendo: Pai, mande que Lázaro molhe pelo menos a ponta do seu dedo em água e vem tocar na minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Mas o Senhor o refuta dizendo: Filho, lembra que na vida tivestes bens e Lázaro somente males. Agora ele é consolado e tu atormentado. E se não sabe que existe uma impossibilidade, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem de cá passar para vós não poderia, nem tão poucos de lá passar para cá. Há ensinamentos errados que as pessoas morrem, vai para o lugar de suplício, e depois de purgarem os seus pecados, sai de lá e vai para o céu. É um ensinamento espúrio, não é verdadeiro, não tem origem bíblica, não tem pedigree cristão. As pessoas que morrem vão para o lugar de terrível sofrimento, vai ficar no sofrimento eternamente. E nós observamos isso pela expressão do pai Abraão, quando disse: existe um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar de cá para lá não poderia, muito menos os que estão lá passar para cá. Esse homem, vivendo as dores infernais, consegue compreender que a sua oportunidade já havia passado. A oportunidade enquanto ele estava com vida, a oportunidade de fazer a sua decisão, a oportunidade de optar-se por uma escolha, mas agora já era tarde demais. Doendo o seu coração com relação aos seus familiares, os seus irmãos que viviam a mesma situação, o mesmo modelo de vida, e ele consegue entender que eles iriam para o mesmo lugar também que ele estava. Então ele faz um apelo ao pai Abraão: Pai Abraão, então mande que Lázaro vá à terra, a fim de testemunhar aos meus 5 irmãos que estão lá, dando-lhes testemunho para que eles não venham para esse lugar de sofrimento. E para a sua tristeza, o pai Abraão responde: Filho, lembre que lá na terra tem Moisés, tem os profetas, o que representa a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ele retruca dizendo: Não, pai, mas se Lázaro fosse ter com eles, algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Então o Senhor responde: se não crê em Moisés e nos profetas, que representam a Bíblia Sagrada, tão pouco acreditarão ainda que algum dos mortos fosse ter com eles. Senhoras e senhores, uma reflexão. A nossa vida nesse mundo é de passagem. Muito em breve, dentro de algum tempo, nós não estaremos mais aqui. Por mais que viemos viver 50 anos, vivermos 100 anos aqui para frente, mas chegará um momento que nós teremos que partir para a eternidade. Eu faço a você uma pergunta: está preparado para viver a eternidade? Como está a sua situação? Tem preocupado com esse lado, com esse requisito espiritual? Como está a tua vida? Onde passará a tua eternidade? A Bíblia diz para nós em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que morrendo o homem uma vez, tudo que lhe resta é o juízo com Deus. Então estamos nesta noite para dizer a você que a salvação é só em Jesus. Mas Jesus te aceita como você está. Jesus te aceita da forma que você é. É necessário mudar de vida, mas em Cristo Jesus você terá uma vida nova. Você alcançará o perdão de Cristo Jesus. Você encontrará o direito de viver uma vida, um modelo de vida orientado pela palavra do Senhor. Aceite Jesus antes que seja tarde demais. Ou então, se morrer nessa condição, saberás que o suplício eterno te espera. Nós estaremos orando em seu favor para que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Mas abra o teu coração e saiba que só Jesus Cristo morreu para oferecer a você o perdão dos seus pecados, fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus o abençoe. Fiquemos com esta palavra em nome de Jesus.